Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Olha para cá, por favor. Nas últimas semanas que eu estive falando sobre Apocalipse, eu falei sobre a quem foi endereçado o livro. Que Apocalipse significa revelação. Revelação de Deus a João, e João escreveu e notificou as igrejas que estavam sendo perseguidas na Ásia. E eu deixei bem claro que Apocalipse não é apenas revelação do que acontecerá amanhã, no futuro, mas revelação também de como nós devemos viver a nossa vida aqui, hoje, no presente, em todo o tempo até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que Apocalipse signifique revelação, para muitos ainda é um livro fechado, porque as pessoas não entendem, não compreendem, e em certa parte não é de se espantar, porque de fato assim estava escrito. Por que o Senhor escreveu em parábolas? Por que ele falou em parábolas? Lembra? Para que alguns, vendo, não vissem, e ouvindo, não entendessem. Então o livro de Apocalipse, muitos não entendem por conta disso também. Apocalipse é um livro que trouxe consolo e esperança àquela igreja primitiva, perseguida, sendo morta, à torta e à direita, pessoas morrendo diariamente. E o livro de Apocalipse foi escrito para trazer esperança àquele povo, para mostrar que mesmo em meio às dificuldades, que ainda assim há esperança em Cristo Jesus. Havia esperança para eles, há esperança para cada um de nós, independentemente de fracassos, conquistas, tribulações, mortes, enfermidades. Em Cristo sempre haverá esperança. E se você, meu irmão, tiver fé, como diz a Escritura, você vai ver que cada culto, cada vez que nós ouvimos a palavra, isso serve para a gente como algo que nos dá ânimo, que nos fortalece. Porque é isso que acontece, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós podemos estar passando por crises, mas o que a Bíblia diz é que nós somos fortificados, somos fortalecidos, somos consolados. Assim foi com a igreja primitiva e assim é com todo filho e filha de Deus. Eu quero passar então alguns princípios aqui esta noite. O primeiro é o seguinte: bem-aventurado os que guardam as palavras deste livro. Olha o verso 3 que nós lemos. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Quando a Escritura diz que nela, aquele que guarda a palavra do Senhor, guardar aqui é mais do que ouvir, é mais do que decorar, é mais do que memorizar. Guardar é ouvir e colocar em prática aquilo que se ouviu. Vivemos em uma época onde o cristianismo tem sido banalizado. Eu tenho certeza que todos vocês aqui têm hobby. O que é hobby? Hobby é aquilo que nós fazemos e que nós gostamos. Seja um futebol, seja pedalar, seja jogar videogame. Isso é hobby. Não há nada pecaminoso nessas coisas quando não se toma tempo demais, é claro. Mas tem pessoas que têm o hobby, sabe do quê? Tem o hobby de ouvir o Evangelho. Gosta de ouvir. Gosta de ler livros que explicam a Escritura. Gostam de adquirir conhecimento intelectual. Todavia, não coloca em prática aquilo que aprende. São pessoas viciadas em sermões, como vai dizer Paulo. Aprendem sempre, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque a verdade não é demonstrada através de uma vida prática nas pessoas que apenas gostam de ouvir sermões. Há pessoas que são viciadas nessas coisas. Só que, por mais que você ouça sermões e bons sermões durante toda uma vida, pode ser que mesmo assim, você ouvindo o sermão verdadeiro, a verdadeira palavra de Deus, ainda assim você não se converta e você não seja salvo. É mais ou menos o seguinte, olha, eu tenho migrado de esporte, Como o meu time não tem dado muito resultado no futebol, eu estou trocando por basquete. Gosto mais. Mas não é porque eu assisto LeBron James que eu fico bom igual ele. Ainda que eu assista a todos os jogos da temporada americana de basquete, eu não sou bom só por assistir, só por vê-lo. É a mesma coisa pessoas que gostam, às vezes, de bons pregadores, de bons sermões, mas ainda assim, elas não têm o testemunho de vida, de que Cristo mudou a vida delas. Isso é tão certo, que lá em Marcos, capítulo 6, diz a Bíblia que o rei Herodes, pervertido,
Adúltero. Ele pegou a mulher do irmão. E João Batista estava preso. Olha o que diz o texto. Herodes ouvia de bom grado a João Batista. João Batista era um pregador do evangelho. A mensagem de João Batista era verdadeira e Herodes gostava. Mas mesmo assim era um adúltero. Por quê? Ora, porque apenas gostava de ouvir sermão. Mas isso não significava que ele tinha nascido de novo. Lembra quando os magos, eles chegam em alguns homens e dizem assim: nós vimos a estrela do Messias. Aonde a Escritura diz que ele há de nascer? Então diz a Bíblia que os judeus mostram exatamente o caminho para eles. Dizem assim: em Belém. Porque está escrito: e tu, Belém, pequena demais para figurar entre as grandes, de ti haverá de nascer o que regerá as nações. Perceba, os judeus eles dão um caminho correto. Eles explicam aonde de fato o Messias nasceria. Aqueles magos ouvem os judeus, seguem suas instruções, encontram o menino Jesus Cristo exatamente como eles tinham dito. Eles mostram o caminho e não vão pelo caminho. Até hoje, o judeu está esperando Jesus Cristo voltar. Ou melhor, vir, né? Nós estamos esperando voltar. Por isso que é de se temer. É para se temer uma situação dessa. Pessoas que sabem o que é correto, indicam para os outros o caminho correto, mas ainda assim elas mesmas não estão no caminho. Por quê? Porque ela sabe a teoria, mas você não vê sinais práticos, externos, de uma vida vivida para Deus. É como o Tiago diz, não são as nossas obras que nos salvam, claro que não. Mas as nossas obras, elas evidenciam a conversão interna em cada um de nós. Então isso é de suma importância. Você, eu, todos nós devemos nos autoavaliar para saber, eu de fato, eu tenho sido um cristão nominal, frequentador de culto e assíduo de não faltar? Ou eu tenho de fato demonstrado, não apenas quando eu estou na reunião dos santos, mas em toda a minha vida eu tenho demonstrado, através dos frutos do Espírito em mim, que eu de fato nasci de novo. Devemos nos avaliar constantemente. Este é o primeiro. O segundo, põe ele por favor. Segundo princípio, a humildade dos servos de Deus. Acompanhe comigo o verso 9, Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Eu, João, irmão vosso, de vocês, inclusive de nós, e companheiro na tribulação, porque ele também estava sendo atribulado na ilha de Patmos. Perceba, o apóstolo João, que não era qualquer pessoa, apóstolo, um dos únicos que existiu, porque foram só os 12 e mais Paulo. Ele fazia parte do grupo seleto da tropa de elite de Jesus Cristo. E você sabe, né, que só existem os apóstolos da Escritura. Todos os apóstolos que hoje se intitulam apóstolos são falsos. Todos, sem exceção. Não importa qual nome venha depois do título apóstolo. Todos são falsos, segundo o que a Escritura diz. Por quê? Uma das condições para se ser apóstolo, só a primeira, ter visto a Jesus Cristo ressurreto. Isso não era fruto de alucinação. Isso não era fruto de uma feijoada. Fruto de uma visão natural. Ter visto a Jesus Cristo ressurreto. Qual desses apóstolos de hoje pode dizer que viu a Jesus Cristo? Hein? Nenhum. Lembra que quando eles vão escolher um apóstolo para substituir Judas, eles pegam irmãos, 2 irmãos, que tinham andado o tempo todo com Jesus Cristo e foi testemunha ocular da ressurreição dele. E Matias é o escolhido pelo Senhor. Eu lembro que eu tinha um amigo, porque acho que não tem mais, né? E ele era pastor, conversava comigo pelo WhatsApp. Daí teve um dia eu mandei uma mensagem: ô pastor, você fez tal coisa aí? Ele mandou sempre: não é pastor, agora é apóstolo. Nossa, que coisa, hein? Eu quase que eu falei, né? Não parece que você tem 2000 anos, está conservado. Inteirinho. Eu falei: irmão, você está falando sério? Bloqueou.
E eu nunca mais falou comigo. Mas perceba, não há apóstolos hoje. João fazia parte de um grupo seleto. E além de ser um apóstolo, não era qualquer apóstolo. Olha o que ele diz a respeito dele. Ele não cita o seu nome, mas ele diz, aquele a quem Jesus amava. Lembra quando o Senhor Jesus está lá na ceia e João põe a cabeça no ombro dele? Mostrando de fato intimidade. Esse era o apóstolo João. E este homem, o único que aqui estava vivo, que tinha tudo para ser o mais orgulhoso de todos, por conta de seu currículo, diz, eu, João, companheiro vosso, irmão de vocês. A gente está no mesmo barco. Perceba que verdadeiros servos, eles não buscam honra para si. Você não vê esses homens de Deus fazer assim. Filhos de Deus, eles caminham na luz, não nos holofotes. Uma coisa é você andar na luz da palavra, naquilo que é correto. Outra coisa é você querer ser estrela, aparecer demais. Ora, mas se você aparece demais, é necessário que Cristo não apareça. Então é de suma importância, porque nessas coisas nós conseguiremos perceber aqueles que são servos e aqueles que não são. É por isso que em nossas igrejas você não verá popstar do Evangelho. Você não verá super ungido, até mesmo porque não existe. O certo seria, né? Infelizmente não é isso que nós vemos. Conheci uma igreja em São Paulo, capital, onde o pastor, igreja muito grande, onde o pastor, quando ele ia pregar, ele chegava na igreja, ele entrava por trás de todos, não tinha contato com ninguém, e a explicação dele era por quê? Ora, porque se eu passar, e esses irmãos me cumprimentam, conversam comigo, encostam em mim, eu vou perder a unção que eu estava orando em casa para pregar. Por isso ninguém podia tocar nele. Eu só contrasto ele com Jesus Cristo. Lembra de Jesus Cristo, quando ele andava, as pessoas o espremiam? Ora, ele não perdia o seu poder, muito pelo contrário, o poder dele era derramado nas pessoas. Até uma vez, quando a mulher toca lá, a orla da sua veste, ele diz, opa, alguém tocou em mim. E Pedro diz, mestre, está de brincadeira, né? Olha o tanto de gente apertando. E o Senhor vem dizer, me tocaram? E ele então disse para a mulher, não, mas me tocaram em mim com fé, é diferente. E a mulher então é curada por conta daquilo. Mas hoje, infelizmente, nós vemos alguns estrelinhas demais, que são popstar da fé. Jesus Cristo, ele foi humilde. João foi humilde. E assim ele ordena que nós também sejamos. A ideia que Jesus nos passa é a seguinte: jamais busque honra para si mesmo. Jamais. Este não deve ser o meu e o seu objetivo. Não devemos nos vangloriar nem mesmo dos talentos e dons que nós temos. Ainda que sejam talentos bons, que as pessoas olhem para nós e digam, puxa, você é bom nisso. Ainda assim não devemos nos vangloriar, falar bem de nós, porque, irmão, fala se não é chato. A pessoa que toda hora fica falando, fala, nossa, eu sou demais, eu sou fantástico, eu sou isso, eu sou aquilo. Sendo que Provérbios 27 diz assim, que sejam outros lábios que te elogiem, não os teus próprios. Tem a charge do Garfield, se eu não me engano, tá ele, do Snoopy, o Snoopy e o Charlie Brown lá, e tá o Snoopy lá. Eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fantástico, eu sou maravilhoso. Ai, meu Deus, cansei de falar de mim. Fala você de mim agora, vai. Mas você percebeu que tem pessoas que são assim? São fantásticas. Nós vivemos uma sociedade totalmente narcisista. Lembra o mito de Narciso, da mitologia grega? Onde ele era tão bonito, que quando ele vê a sua imagem refletida na água, ele quer ele mesmo, e morre. Nós vivemos uma época onde pessoas são assim. Vou te dar um exemplo. Filho é benção. Maravilha. Fazer aniversário de filho é benção. Convidar o pastor é certeza de benção. Mas perceba, 2 exemplos, vamos ficar só no filho. Você pega lá, aniversário de 1 ano, que seja. Ou aniversário de um pai de 70, que não sabe nem mexer no celular, não tem rede social nenhuma. Mas você percebeu as mães de hoje em dia, como que gostam, né? A criança faz 1 ano, daí põe lá, filho, parabéns, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Eu fico pensando, ele vai ler de que jeito, gente? Você sabe,
Ela não quer elogiar o filho. Ela quer receber elogio para si. Por quê? Porque aí já entra outro comentando: nossa, que criança bonita. Ai, muito obrigado, aleluia. Ela fica feliz. O ser humano é assim. Ele é narcisista. É que é parente em mim, por isso que eu falei, né? Mas não fala que é minha irmã, não. Colocou lá, meu pai não sabe nem mexer em Facebook. Parabéns, hoje é o dia dele. Eu falei: criatura, dá parabéns para ele estar do lado aí de sua casa. O Facebook ele não vai ler, gente. Nem ler ele sabe. Lê pouquinho, cadê ele? Mais ou menos. Mas você percebeu? Que na verdade nós queremos ali os aplausos dos outros. Pastor, significa que nós não temos que honrar as pessoas? Claro que não. Devemos honrar as pessoas, como diz a Escritura. Paulo diz: pagai a todo aquilo que é devido. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. Mas nunca devemos requerer essa honra para nós. É pecado buscar a honra, mas também é um pecado você deixar de honrar aquele que é digno de honra. Jesus, lembra quando ele dá aquela ilustração? Olha, quando vocês chegarem, não sentem nas primeiras fileiras. Acho que é por isso que vocês ficam tudo pro fundo, né? Pega isso aqui na prática. Pode ser da mão, aqui não tem problema não. Não peguem as primeiras fileiras para não chegar alguém mais importante que você e a pessoa vem falar: fulano, dá lugar para esse daqui, vai para trás, aí você vai envergonhado para trás. A ilustração é só de não procurar querer ser aquilo que você não é. Não faça isso. Agora, na ilustração de Jesus Cristo, tem a primeira fileira e tem a última. Na ilustração comunista, não. Todas as fileiras são iguais. Não há distinção. Não precisa honrar ninguém. Não precisa elogiar ninguém. Devemos elogiar. Não devemos querer elogio. É diferente. Na ilustração comunista, todos são iguais. A diferença é que alguns são mais iguais que outros. Só essa. Mas sabemos que não somos. Sabemos que temos o mesmo valor diante de Deus. O homem e a mulher, o pai e o filho, o pastor e a ovelha, o marido e a esposa, temos o mesmo valor diante de Deus, o valor de uma vida, negro ou branco, pobre ou rico, indifere. Mas sabemos que mesmo numa sociedade, há funções diferentes. Assim como é o corpo que o Senhor nos ensina. Olha, o corpo tem vários membros. Todos fazem parte de um conjunto. Mas nem todos são iguais. Agora, nós somos iguais em valor. Por isso, não significa que nós não devemos honrar aqueles que merecem honra. Como, por exemplo, os pais honrarem os filhos. É obrigação. Deixa bem claro, a Bíblia quando diz, né, honrar pai e mãe, é honrar no sentido de respeito. Isso é de suma importância. No mínimo, senhor, né? Sim, senhor, não senhora. Mas é honrar também em relação a finanças. Você percebeu tanto que seu pai e sua mãe já gastou com você? Daí você está lá, vê lá capengando a geladeira dela com cordinha amarrada. Eles não compram a geladeira. Devemos honrar sempre naquilo que for possível. Agora, achar que eu sou igual aos outros, isso é um desserviço que nós podemos fazer a nós. Imagina o meu exemplo. Eu tenho 35 anos. Este ano faz 6 anos que eu sou pastor. 7. Não, 5. 2015, 5. Esse ano faz 5 anos que eu sou pastor consagrado, ordenado, tirando o tempo que eu já trabalhei como obreiro na igreja. 5 anos que eu tenho de ministério. Você imagina eu olhar para o Augusto Nicodemos e falar assim, somos iguais. Anos, o que eu tenho de idade ele tem de ministério. E eu falar assim, não, somos iguais. Isso é uma das piores coisas que eu posso fazer para mim mesmo. Sabe por quê? Vai melhorar o meu ego. Tá vendo? Não tem diferença. Uma que tem, é só você ouvir ele ou ouvir eu. Você tem que fazer uma força às vezes. Ele é um prazer ouvir toda vez. Experiência, bagagem. Agora, se eu digo que eu sou igual, eu satisfaço meu ego. Só que é um atraso de vida para mim, sabe por quê? Eu não vou mudar mais, eu não vou me esforçar para mudar, para aprender mais, igual aquele que está na minha frente aprendeu. Portanto, reconhecer que há pessoas melhores do que nós é libertador. Libertador. E também é um gesto nobre. Você saber, olha, aquele ali é melhor do que eu. João ensina eu e você a não buscarmos honra, mas darmos honras àquele que merece. O terceiro princípio, conhecer a Deus é conhecer a si próprio. Verso 17, acompanha comigo, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 1, 17.
Quando vi, aqui João dizendo, quando viu quem? Quando viu a Jesus Cristo. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando vi, caí como morto. Perceba, João, ele tem uma visão de Jesus Cristo. E o que acontece com ele? Cai. Essa é uma experiência fundamental no cristianismo. Cair. Ser derrubado. Se ver no chão. Na Grécia, havia uma frase escrita no templo de Apolo que estava escrita assim: conhece a ti mesmo. Por conta dessa frase, Sócrates teria tomado isso como base para a sua filosofia, conhecer a si próprio. Há basicamente duas interpretações para esse posicionamento de Sócrates. Primeiro, ao invés de nós nos preocuparmos com coisas, o que ele está dizendo é, não fique se preocupando com dinheiro, com bens, com fama, com status, com poder. Preocupe-se em conhecer a si mesmo, em conhecer a verdade. Descubra a verdade. Essa é a primeira. A segunda, não dá para falar de conhecimento sem conhecer a si mesmo. Eu concordo com a primeira. E faço uma ressalva na segunda. A primeira é verdade. Nós devemos parar de nos preocuparmos com coisas e nos preocuparmos em conhecer a verdade. E a verdade da palavra do Senhor. A segunda, ele diz, não dá para falar de conhecimento sem primeiro falar de conhecimento de si. Como assim? O que é o conhecimento de si para ele? É você pensar, estudar e chegar a algum conhecimento. Mas não tem como. Nós conhecemos a nós a partir do momento que nós conhecemos a Deus. Esta é a única forma de você se conhecer. Como você sabe que você está doente? Ainda que por fora você esteja saudável, com o corpo inteiro. Você precisa fazer um raio-x, e às vezes lá dentro vai mostrar algum problema. O raio-x que nós precisamos tomar diariamente é a palavra do Senhor, porque quando nós o conhecemos, vamos conhecendo a cada dia mais a nós. Então é fundamental. Olha o exemplo de Isaías, diz a Escritura que Isaías tem uma visão de Deus, e quando ele tem uma visão de Deus, olha a frase, ai de mim. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. João vê a Cristo e cai. Pedro vê Jesus fazer um milagre extraordinário na sua frente, debaixo do seu nariz. E o que Pedro diz? Aparta de mim, eu sou pecador. Perceba que conhecer a Jesus Cristo é automaticamente conhecer a si. É isso que eu e você devemos procurar a cada dia mais. O conhecimento do Senhor, porque quanto mais nós o conhecemos, mais teremos conhecimento de nós. Agora, se você não busca conhecimento no Senhor, você vai viver achando que você é sempre bom, que você é sempre o melhor, que não há defeitos em você. A revelação do conhecimento de Cristo derrubou João. E o conhecimento de Jesus Cristo, através da sua palavra, vai mostrar a cada dia mais o quão falhos e pecadores que nós somos. É por isso que quando eu converso com pessoas que são extremamente arrogantes, eu já consigo dar o laudo. Pessoas que não conhecem a Deus. Porque pessoas que... Não estou dizendo que nós não somos arrogantes, né? Eu sou. Luto contra isso todo dia. É que tem pessoas que são extremistas demais, né? Como, por exemplo, o professor e filósofo Olavo de Carvalho. Jesus, aquele cara é demais. Inteligente, mas muito arrogante. São pessoas que não conhecem a Deus. E por conta de não conhecerem a Deus, não conhecem a si mesmos. O conhecimento do Senhor é fundamental. Por quê? Se você conhece a Deus, meu irmão, você vai conhecer as suas limitações. Já viu aqueles pastores coaching que diz assim? Você pode tudo! Vitor Azevedo, herege. Você é o que você é. Você tem muito valor. O que você precisa é determinar as coisas que você quer. E então você vai conseguir. Você quer ser o melhor do mundo? Bate no peito e dá um grito. Deus do céu. Eu passo mal com essas palestras. Dá um grito de homem, de testosterona. Jesus. Você não pode tudo, meu irmão e minha irmã. Você não pode nada. Você imagina
Um professor, numa escolinha de futebol, falando assim para os jogadores, para aquelas crianças: se vocês se dedicarem, vocês podem ser como Messi, podem ser como Cristiano Ronaldo, podem ser o melhor do mundo. Mentira! Ainda que todos se esforcem ali na mesma idade, é um que é escolhido por ano como o melhor do mundo. Não são todos que podem. Eu lembro, eu estava primário, de ouvir uma professora dizendo que se você se dedicar, você pode ser o presidente. Você pode nada. É um a cada 4 anos. Imagina se todos entendem dessa forma. Daí você conhece a sua limitação, você conhece a sua fraqueza. Falei para os irmãos, né? O pneu do meu carro estourou, saiu, virou pó comigo a 110 por hora. No meio da pista. Você acha que eu fiz o que? Ele, não, o que é isso? Vou voar. Meu braço é forte para segurar esse carro. Minha esposa e meus filhos estavam perto. Só falei uma frase: meu Deus! Só. Mais nada. A única coisa que saiu. Só nada. Quando nós conhecemos a Deus, nós percebemos que não somos tão bons quanto nós achamos. Isso é de suma importância. O conhecimento de Jesus primeiro nos derruba e depois nos ergue. Para encerrar, lembra quando Simeão, o senhor velho, que estava esperando a consolação de Israel, diz a Escritura que José e Maria vão ao templo apresentar o menino. E ele então pega aquele menino nos braços e diz assim: este menino foi destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos. Este é o cristianismo. Ruína, primeiro nos derruba, para só depois então nos erguer. O problema do falso evangelho? O falso evangelho quer te erguer, quando ele na verdade primeiro deveria mostrar que você está no chão. Perceba, às vezes a pessoa vai há anos na igreja, vai estar lá, é a mulher que grita com o marido, que quer comandar a casa, é a mulher que não cuida da aparência, que não comparece, entende, né? Não comparece na hora que precisa. É o homem que traz sofrimento para a sua família. É o homem que talvez é imoral, cheio de atitudes erradas. Ele vai para a igreja. Ele vai para a igreja e ele não é confrontado a respeito de seus pecados, mas sim que ele é uma bênção, que tudo vai dar certo, que você tem o mesmo valor de Jesus Cristo. Ele ouve isso, todo cheio de pecado. Você acha que ele vai ter estímulo para chegar na sua casa e mudar? E falar assim: não, eu estou indo para o caminho errado, eu agirei diferente a partir de hoje. Como? Se ele todo errado, ele ouve que ele é valiosíssimo. Ele não vai mudar coisa alguma, porque o pastor só prega que Deus te ama, que o louvor é o quê? Olha, se o mundo ainda não te reconheceu, vai te dar valor, pode ter certeza. Não chore se o mundo ainda não te deu valor. Ai, meu Deus. Ele ouve isso mesmo, ninguém reconhece o meu valor, mas um dia vão reconhecer. Que estímulo para mudança tem uma pessoa dessa? Nenhum. Ele sai dali a cada dia mais orgulhoso, com a autoestima cada dia mais alta, achando que o problema são os outros e não ele. Daí ele chega na casa dele, como ele saiu com o ego inflado do culto, ele diz: está vendo? Todos vocês precisam mudar, porque o pastor disse que Deus mandou dizer que eu sou o bichão, que eu sou bom. Uma moça, ela conversava comigo essa semana, dizendo: meus 2 maridos foram um traste. Um me batia, me deixou com uma dívida muito grande, só apanhava. Eu disse para ela: você conheceu esse marido onde? Na igreja? Não foi na igreja. Foi no showzinho à noite, né? Cantando aí, por aí. Ah, tá. Ele te obrigou a ficar com ele? Não, claro que não. Aí a culpa é só dele. Você o escolhe e a culpa é só dele. Reclame das suas escolhas primeiro, porque senão a pessoa nunca se enxerga. Nunca se enxerga. Muitos são infelizes no casamento, na vida, porque eles não sabem o quão mal eles são. E por conta disso a culpa é sempre do outro. Resumindo, é sempre o outro que precisa mudar. Lembra da síndrome de Adão? O Senhor chega em Adão, depois do pecado, Eva peca, traz a maçã não, o fruto. Traz o fruto a Adão, e ele também peca. Então o Senhor, como de hábito, vai todo dia no final da tarde ter com eles. E Adão esconde. E Deus diz assim: o que aconteceu, Adão?
Olha como que Adão era frouxo. Adão foi o primeiro frouxo. O que aconteceu, Adão? Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, opa, né? Desvia igual Matrix. Foi ou não? Chega na mulher, frouxa. O que aconteceu, Eva? Foi a cobra. Foi na cobra, tadinha, a cobra pagou o pato, né? Mas percebe a natureza do ser humano depois do pecado? Nunca assume culpa. Jamais. Nunca bate no peito e diz, sim, eu estou errado, perdão, ponto. O problema é que sempre tem um mas. Eu errei, mas, né? Lembra aquele dia que você fez também? Você cooperou. Esse é o problema do ser humano. Enquanto eu e você não aprendermos a assumir culpa, não mudaremos. Se você está sofrendo por escolha sua, melhor, se você está sofrendo por fidelidade, suporte. Se você está sofrendo por conta de pecado, só tem uma sugestão para você. Arrependa-se e mude. Este é o problema do falso evangelho, né? Ele nunca fala a respeito de mudança, de arrependimento. E por isso ele é mais destrutivo do que muitas heresias por aí. Para que eu e você venhamos a nos erguer em Cristo, lembre-se disso. Primeiro é necessário vermos que estamos no chão. Só um exemplo. Não sei quantos acompanharam ou as fotos ou o videozinho que estava rolando, acho que é hoje. 2 menininhas no aniversário lá. Viram que vai soprar, a outra sopra? Quem viu o vídeo aí? Menininha, ó, capiroto aquela. Daí tá lá. A menininha que o aniversário é dela, né? Daí tá outra aqui do lado, assim, ó. Na hora que vai soprar a vela, a outra do lado. Cara, mas essa daqui fica louca e puxa o cabelo. Ela faz isso mesmo. Ela descabelada, ela arranca o cabelo assim, ó. Gente do céu. Essa menina é um retrato de todos nós. A ruinzinha. Nós somos assim. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, sou eu. Sou eu. Aquilo é o ser humano por si só. Inveja em cima de inveja. O problema é que o homem, ele supõe não ter inveja. Que convenhamos, irmão, é difícil demais sozinho você pedir perdão para Deus e falar assim, Senhor, hoje eu tive, primeira coisa que eu tive orar demais, Senhor, estou com inveja, fulano, perdoa. A gente sozinho, nossa, mas é vergonhoso demais, né? Nossa, dói lá no coração. Confessar dói. Daí você pensa que você não tem. Você tem. Precisamos aprender a reconhecer. A pregação verdadeira, ela mostra primeiro os nossos pecados, que somos fracos, que estamos no chão, para só depois então nos erguer. Então a condição, meu irmão, para você experimentar o poder de Deus na sua vida, é reconhecer que você é fraco. Quando você vai ver um Deus forte agindo na sua vida? Quando reconhecer a sua fraqueza. Quando você vai se ver cheio de Deus? Quando você ver que você é vazio em si mesmo. Quando que você vai viver para Deus? Quando você aprender, em primeiro lugar, a morrer para si. E é isso que a Escritura ensina a mim e a você. Só pode dizer tudo posso naquele que me fortalece, aquele que primeiro olha para si e diz, eu nada posso em mim. Nada posso. E Provérbios 3:5, para encerrar, ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém, meus queridos? Se o Senhor tocar meus olhos,